Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Que as nossas primeiras palavras sejam de profundo agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de estudo e de estar com todos vocês. Hoje nós conversaremos acerca do capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Os itens de 1 a 5. Vamos fazer uma introdução à nossa conversa da noite de hoje. Estamos em um dos períodos do nosso ano civil que consideramos muito importante para a cristandade, o Natal de Jesus, com Jesus. Então faremos uma breve abordagem histórica da citação evangélica que abre o capítulo 25. Começaremos destacando a preocupação do nosso codificador, Kardec, em sempre investir para a nossa reforma moral, apresentando-nos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo apenas o ensinamento moral contido nos evangelhos do Senhor Jesus. Inclusive, ele ressalta, no primeiro parágrafo da introdução da obra, no item, nós encontraremos lá, objetivo da obra, em que ele nos revela, ele ressalta, destaca o seguinte, que podemos dividir os temas encontrados no Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para a criação, estabelecimento futuramente, né, nos próximos séculos, né, dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Constatamos que Kardec, ao organizar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele utilizou em 13 capítulos dos 28 que compõem a obra, versículos lapidares da nossa boa nova, da boa nova do Senhor Jesus. Ora utilizando-os como tema, ora como títulos. Eles foram extraídos do mais conhecido, estudado e meditado discurso do Senhor Jesus, que é o resumo, representa o resumo de toda a sua doutrina, o Sermão da Montanha. E não poderíamos deixar de citar, quando se fala de Sermão da Montanha, poderíamos apresentar inúmeras citações, mas não podemos deixar de citar Gandhi. E vamos depois dizer o porquê dessa escolha. Ele nos diz, lerei para os senhores, se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, e se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vejam só. Gandhi não colocou se perdessem todos os livros cristãos, né? E não, ele colocou todos os livros sagrados, inclusive os livros hindus. Ele colocou, se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E nós sabemos que quando, o ano que Gandhi reencarnou, Kardec estava desencarnando, que foi em 1869. E o nosso codificador também valorizou o Sermão da Montanha, brindando-nos em 13 dos 28 capítulos do Evangelho. Porém, nós vamos encontrar, sem que ele intitulasse, com frases lapidares do sermão, os capítulos, mas nós vamos encontrar no conteúdo citações também do Sermão da Montanha. Então, ultrapassará a marca de 13 capítulos. Então, nós vamos ver que o Sermão do Monte ou da Montanha, como desejarem, da forma que Mateus apresenta, como uma passagem, né, sinótica, não vem a ser, desculpem, uma passagem sinótica. Por quê? Nós encontraremos
em Mateus, ele utilizando 3 capítulos, do 5º ao 7º. Mas nos outros evangelistas ditos, né, que nós consideramos, quando nós falamos de passagens sinóticas, sempre são os 3, Lucas, Mateus e Marcos, não João. Nós vamos encontrar nos outros 2, no caso Lucas, alguns versículos do 6º capítulo dele, e alguns fragmentos no Evangelho de Marcos. Mas acreditamos que esteja na íntegra no Evangelho, né, organizado por Levi Mateus. Então, o Sermão da Montanha, ele abrange vários temas de ordem material e espiritual. O Senhor Jesus, ele expõe as bases da sua doutrina moral de um modo popular, acessível ao povo da época, fácil de entendimento. Não temos dúvida que o Senhor Jesus foi e continua sendo o maior pedagogo de todos os tempos. Quando nós lemos ou estudamos os evangelhos, nós verificamos que o Senhor Jesus ilustra sempre com ilustra os seus ensinamentos com situações e experiências do dia a dia da época, daqueles que o ouviam e o seguiam, de maneira que as pessoas já estavam habituadas, e aí facilitava o alcance e o entendimento que necessitavam em seu momento evolutivo, porém, não deixando de ser um ensinamento atemporal. Porque hoje, como veremos daqui a pouco, com certeza o alcance é maior e atende às nossas necessidades evolutivas do momento. Nós vamos encontrar na obra O Sermão da Montanha, de Humberto Roden, ele nos diz algo muito interessante acerca do Sermão da Montanha. Ele nos diz o seguinte: essa mensagem suprema do Cristo não é uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser, né? Quer dizer, aplicabilidade do conteúdo em nossa transformação, em nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, faremos uma introdução narrativa para o nosso capítulo 25. Não poderia deixar de ser, aproveitando esse clima do Natal. Vamos viajar um pouco no tempo, irmos até a Palestina, vamos dar um mergulho naquela época. Nós precisamos dessa atmosfera. Nós precisamos resgatar essa atmosfera, principalmente nessa fase, nesses dias, nessas semanas que antecedem também o nosso Natal, né? Então, escolhemos a narrativa da nossa queridíssima Amélia Rodrigues. Mas como poderíamos ter optado por muitas outras? Então, convidamos a todos os senhores e senhoras, né, para um mergulho no pensamento da nossa Amélia Rodrigues. Ela sempre procura levar-nos a sentir um pouco da brisa evangélica que exalava com muita intensidade nos tempos longínquos, no cenário escolhido pelo Senhor Jesus, a Palestina, e na província da Galileia. Geralmente o Senhor escolhia as pérolas, cidades, aldeias, que ornavam as margens do mar da Galileia, que também conhecemos como Lago de Genesaré, o Mar de Tiberíades, tanto faz. Mas era a região que jamais se apagará dos corações dos cristãos. Então, dentre várias obras da nossa queridíssima Amélia, que versam a respeito dessa temática, nós preferimos Primícias do Reino, muito conhecido de todos nós, né? Na lição 3, o excelso campo. Então, convido novamente todos vocês, vamos ao nosso mergulho no pensamento de Amélia. E, para tanto,
nós preparamos um resumo do capítulo 3 que leremos para os senhores. Vamos nos deixar envolver pelo texto de Amélia, pelo resultado das pesquisas efetuadas na espiritualidade, por esse espírito tão estudioso das passagens evangélicas. E Amélia nos diz: aquele junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado enquanto o sol, semi-escondido, além dos picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura de ouro. A montanha, de suave aclive, terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte, que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, ansiosa, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados de além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se, todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejo. Aquele rabi que os alentava era o rabi aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e ouviram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias, para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O azul doirado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar, das bandas e contraforte do Hermon, que se alternavam para espraiar-se pela imensa planície do Esdrelon, trazendo o acridoce odor do solo crestado. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa, e descendo com eles parou num largo plano. Subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve e, de pé, vestiu-se de poente. A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava esfogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote homens, mulheres e crianças que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e estendê-la o seu fanel. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pulsavam os corações, os olhos de todos brilham com lampejos diferentes. A voz do rabi espraiava o canto.
Todos ali têm lágrimas acumuladas, e muitos as vertem sem cessar, nas rudes provações, oculta ou publicamente. A multidão estua de esperança. O mestre, como se alongasse, penetrando em todas as mentes, exclamava vigoroso os versos do poema de luz e de felicidade. A tarde serena e calma apresentava-se transparente. A palavra do mestre, expressiva, entoa mais um tema da sinfonia incomparável. Segura equilíbrio a serena multidão. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material, o lugar comum. As criaturas na montanha se acercam uma das outras, se entreolham, se identificam, perpassam no olhar os aromas da natureza e o vento da tarde entoa solaus onomatopaicos. As emoções explodem em festa de paz e esperança. E ele prossegue, finaliza. Um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão, abalada, se movimenta em dispersão. Os corações estão em festa e em dor. As mentes ardem em febre estranha. A carta máquina fora apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá. O fasto ficará assinalado para todos sempre. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Queridos irmãos, precisávamos resgatar esses momentos preciosíssimos que a Amélia nos brindou, porque é Natal. Precisamos mergulhar e construir essa atmosfera. Agora, vamos para o nosso capítulo, né? Nosso capítulo 25, que tem o título, como já lemos, Buscai e Achareis. Então, no item 1, que Kardec intitulou como Ajuda-te e o céu te ajudará, ele nos apresenta o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 7 a 11, que leremos, e que todos os senhores têm em mãos no Evangelho. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Sabemos que nesses versículos estão contidos ensinamentos sobre a oração, não temos dúvida disso. O Senhor Jesus, ele exorta, através desses ensinamentos aos seus discípulos e ouvintes, que deviam sempre ter confiança na oração, cultivar a prece com unção, e particularmente em Deus, ter confiança em Deus, porque é o nosso Pai Celeste, e o nosso Pai Celeste sempre nos dará boas coisas a todos aqueles que a pedirem durante a oração.
Mas apresentaremos também a nossa versão, a nossa interpretação para esse trecho no Evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá. Primeiramente, pedi e dar-se-vos-á. Quando pedimos, pensamos. Quando pensamos, exteriorizamos matéria mental. A quantidade de matéria mental depende da intensidade e a qualidade da natureza das nossas emoções, do tipo da emoção que a deu origem. Então, essa onda mental por nós criada será projetada e sensibilizará diferentes inteligências que estiverem na mesma sintonia. Logo, o meu pedido, que eu exteriorizar, lançar para o cosmos, repercutirá e com certeza será correspondido. Daí a necessidade da vigilância, a necessidade de aprendermos o que pedir, como pedir, o que vem a ser o melhor para nós, porque somos e seremos sempre influenciados e respondidos de acordo com a sintonia que mantamos, construímos, através, principalmente, de forma maligna, da falta de compreensão do que vem a ser o melhor para o nosso caminhar. E para ilustrar esse momento, esse desenvolvimento, nós leremos para os senhores um trecho da obra O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte do seu capítulo 23, do nosso Leon Denis, que tem como título, capítulo 23, O Pensamento. E Denis nos diz, o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta do Cristo, do Senhor Jesus, ininterruptamente, no espaço, os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Então, vocês vejam a nossa responsabilidade até no ato de pedir. Que se nós pedirmos algo de forma equivocada, poderemos não ser atendidos, poderemos, né, acabar sendo influenciados negativamente, mas também temos responsabilidade, que influenciaremos outras inteligências que estiverem na mesma sintonia que a nossa. E Leon Denis continua, finalizando o trecho que destacamos, né? É por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Quem são os operários do pensamento? Todos nós que pensamos. Todos nós, espíritos imortais. Porque o pensamento é uma potência da alma, um atributo, desculpem, do espírito. Então, nós somos operários do pensamento. Então, nós temos responsabilidade grande, perigosa e sagrada, em função do que exteriorizamos para o meio ambiente, que acabaremos influenciando outras inteligências, de forma construtiva ou destrutiva. E no capítulo 24 da mesma obra, O Problema do Ser e do Destino, nós vamos encontrar, no capítulo 24, que tem como título A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, Leon Denis dizendo o seguinte, leremos para todos os senhores o trecho que selecionamos. O pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, o ato de pedir faz com que um pensamento seja gerado.
e ele se expressará no exterior em forma de palavras, não é mesmo? Então, essas palavras, logicamente, plasmarão a ideia que eu quero transmitir, sensibilizando outros corações, como já colocamos anteriormente, de forma grandiosa ou miserável, mas com certeza nós seríamos os primeiros a serem sensibilizados, porque quando nós projetamos a matéria mental, primeiro ela sensibilizará os nossos diferentes envoltórios, e de forma, né, de um ricochete, irá, logicamente, sensibilizar o ambiente, mas retornará para nós. Nós seremos sensibilizados duas vezes. Daí a vigilância, daí nós temos que observar o que pensamos, o que pedimos. Agora vamos para o buscar e achareis. Já exige, além da inteligência para pedir o necessário, o que realmente precisamos também gera um movimento, ação, a força de pensamento. Porque a vontade, todos nós sabemos, é um dos atributos do espírito, uma das potências do espírito. Todos nós possuímos esse atributo. Cada um com um desenvolvimento diferenciado em função, em consequência, das suas conquistas, das suas experiências presentes e pretéritas. E para ilustrar esse buscar e achareis, nós apresentaremos uma lenda hindu muito interessante, muito pitoresca, e que narram que um guru, em sua gruta, orava incessantemente pelo bem-estar de sua aldeia, que vivia numa extrema miséria. Acabou envelhecendo e morrendo sem assistir o seu pedido realizar-se. Porém, quando foram retirar o corpo do guru para as exéquias, encontraram debaixo do grande tapete onde ele meditava durante toda a sua vida, sabe o quê? Um solo rico em ouro. Qual é a moral, né? Qual é a moral da lenda? Ele não se movimentou. Ele só se entregava ao ato de pedir. Mas onde está o movimento, o trabalho, a busca? Ele, logicamente, ali estacionou, deixou de buscar, logicamente, deixou de encontrar e de ajudar. E, novamente, vamos recorrer, não tem como, né? Nesse tema, não tem como deixar de recorrer ao nosso Leon Denis, novamente na mesma obra, no capítulo 20, agora a vontade, outra potência da alma, que faltou no guru, né, da lenda, da nossa lenda. Então, Leon Denis, ele nos diz lá no trecho do capítulo 20, o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação se estende à ordem invisível das coisas, como a ordem visível e material. Esta é apenas uma consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o grande motor da vida universal. Então, o nosso Leon Denis, ele destaca que o princípio da nossa evolução, do nosso progresso, está justamente em nós fomentarmos, potencializarmos, desenvolvermos esse atributo que todos nós possuímos, a vontade. Não basta apenas querer, nós temos que nos movimentar e canalizar a nossa energia na obtenção, no atingimento, na realização desse querer. Agora vamos para o terceiro verbo, né? O terceiro ensinamento do Senhor Jesus nessa citação: batei e abri-se-vos-á. Bater. Requer, além do saber pedir e querer buscar, precisamos de qualidades que nos ensinem o saber
aproveitar todas as oportunidades com sabedoria. Vamos ilustrar, vamos exemplificar com a oportunidade, com o talento preciosíssimo que recebemos nessa reencarnação da doutrina espírita. Vamos supor que, num dado momento de nossa existência, de grandes dificuldades, pedimos auxílio. Pedimos que uma porta se abrisse. Ou um amigo encarnado, juntamente com o amigo desencarnado, ou somente o amigo desencarnado nos inspirando, encontramos a doutrina espírita, né? Então pedimos. E, logicamente, entramos, começamos a buscar. Olha aí a lei do trabalho, olha o movimento, a vontade, assistindo reuniões, pedindo para participar de tarefas, estudando. Então, pedimos e buscamos. Somente isso? Pedir e buscar? Não, nós temos que bater. Para que a porta das oportunidades, né, ocorra, se abra, é necessário nós termos a sabedoria de saber aproveitá-las. Como? Aplicando todo esse conteúdo na nossa mudança, na nossa reforma. Isso permitirá que a porta se abra e nós possamos adentrar novas paragens, não é mesmo? Então, vamos aos comentários de Kardec, a esses versículos que o próprio Kardec, né, selecionou para a abertura do capítulo 25. Então, segundo o modo de ver terreno, Kardec coloca para todos nós no item 2 ao item 4, mais ou menos. Buscar e achareis é semelhante a essa outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso, ele é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. E quando falamos da lei de trabalho, temos que, logicamente, recorrer nos reportarmos ao livro dos Espíritos, lá, a terceira parte, no capítulo 3, Lei do Trabalho. E nós destacamos, né, para nós meditarmos nessa noite, apenas duas questões. Inicialmente, todas duas pertencem ao item, que é muito sugestivo, né, o título do item, necessidade do trabalho. Ou seja, todos nós necessitamos do trabalho. E nós vamos ver mais à frente que o próprio Kardec coloca no desenvolvimento do capítulo 25, né? A necessidade do trabalho. Por que temos necessidade do trabalho? Então, na questão 674, Kardec, ele afirma, ele pergunta aos espíritos, e os espíritos da codificação ratificam, né? Afirmam que o trabalho é uma lei da natureza, nós precisamos do trabalho. E é por isso mesmo, é uma necessidade. Nós, né, o homem, ele precisa trabalhar mais, porque assim, porque através do trabalho, nós vamos aumentando também as nossas necessidades e, consequentemente, né, atendendo aos nossos prazeres. Na 675, o que podemos destacar? Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, isso é muito importante, meus queridos, que às vezes nós colocamos assim, eu vou à casa espírita, o trabalho da casa espírita ocupando todo o meu tempo, não sei o quê, e meu trabalho... Precisamos do trabalho material, que precisamos atender às nossas necessidades, né, de subsistência. Lógico, estamos no mundo material, mas não podemos deixar de ver que esse momento aqui é também uma tarefa, é um trabalho. Nós estamos, através do estudo, trabalhando-nos, né? Então, não apenas podemos definir como trabalho as ocupações materiais, mas também as oportunidades, as ocupações do espírito para o espírito, porque toda ocupação útil é trabalho. E nesse momento agora, que nós estamos dedicando parte do nosso tempo, a nossa reencarnação, em escutar, em compartilhar, né, em usufruir de um estudo, nós estamos
trabalhando. É o trabalho espiritual, é o trabalhar-se, não é mesmo? Então, além disso, nós vamos ver que o que vem a ser a necessidade do trabalho, né? Nós temos necessidade do trabalho porque ele engendrará a evolução. Consequentemente, nós estaremos evoluindo. E no item 3, Kardec ressalta a necessidade do trabalho na nossa evolução, quando ele afirma o seguinte: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam o quê? Atrofiados. Se eu ficar sentada, né, o dia inteiro, pedindo tudo nas mãos, o que acontecerá? Eu começarei a ter problemas, né, nas articulações, não terei mais firmeza para caminhar, irei atrofiar meus músculos e tudo mais. Então, há necessidade do movimento. Aí Kardec continua. Se o livrasse o homem do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Então, nós aprendemos que a consciência é um dos atributos do homem. E como nós desenvolvemos a consciência? Através do estudo, do conhecimento, dos conhecimentos adquiridos, mas das experiências vivenciadas. Olha a lei do trabalho aí, duplamente representada, né? Então, eis por que, continua Kardec, ele fez do trabalho uma necessidade, é uma necessidade, para que o homem possa, o homem, ou seja, o espírito venha a desenvolver-se. E lhe disse, busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filhos das tuas obras. E teremos, segundo Kardec no texto, teremos o mérito dessas realizações, e serás, Kardec nos diz, recompensado segundo o que tiveres feito. E qual é a outra lei? Nesse item ele ressalta, como nós já colocamos anteriormente, é a 7ª lei da terceira parte da obra, o Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. E destacamos também 2 questões, né, por causa do tempo, 2 questões. A 780, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Os espíritos colocam, é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Então, nós verificamos que não basta acumular conhecimentos, né? É preciso utilizá-los, aplicá-los em nossa transformação. É preciso digeri-los, ruminá-los, para que nós possamos progredir na acepção real do termo, segundo a doutrina espírita. E na subpergunta A, Kardec pergunta aos espíritos, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Né? Como o conhecimento poderá nos levar ao progresso moral? Isso nos faz lembrar lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade, ele nos recomenda, ele nos alerta, ele nos adverte, dizendo-nos, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo, ou seja, o conhecimento despertará em nós a necessidade do cultivo das virtudes. Então, vamos à resposta. Dando progresso intelectual, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então, o conhecimento fará com que nós aprendamos a diferenciar o mal, que muitas das vezes nós acreditávamos que era um bem, por desconhecimento, e focarmos e identificarmos o que vem a ser realmente o bem, o que é melhor para nós. E quando nós falamos o que vem a ser o melhor para nós sabemos que o essencial para o espírito é se sentir como um ser imortal e buscar os bens,
os verdadeiros bens que ele levará consigo. Então, isso, eu já tive a oportunidade de trazer esse item do Evangelho várias vezes, inclusive no Abel Sebastião, que eu acho muito importante, lá no capítulo 16, né, não se pode servir a Deus a Mamon, na primeira mensagem mediúnica do item Instruções dos Espíritos, né, a verdadeira propriedade, eu não lembro o espírito comunicante, ele nos diz assim, que os verdadeiros bens que nós levaremos conosco são os conhecimentos adquiridos, a inteligência desenvolvida e os valores morais. E, logicamente, o que nós não conseguimos, né, vencer de incorreções, né? Todos nós sabemos disso. Então, repetindo, o conhecimento, os valores morais e a inteligência, né? Em diferentes segmentos, agora tem inteligência emocional, não sei, a inteligência desenvolvida, que é um atributo do espírito. Esses são os valores, esses pertencem, esses são os nossos verdadeiros bens, que nós levaremos conosco quando retornar à espiritualidade. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio está atrelado justamente a eu saber entender o que vem a ser o bem e o mal, para que eu escolha de forma adequada para a construção da minha felicidade. Isso aí vai influenciar o saber pedir, não é mesmo? Então, segue-se o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos, que é o segundo item da resposta dada pelos espíritos a Kardec na subpergunta A da questão 780. Então, Kardec, ele nos destaca também a lei do progresso quando nos diz o seguinte, que na infância da humanidade, o homem só aplicava a sua inteligência para quê? Na procura dos alimentos, nos meios de preservar-se das intempéries e de se defender dos inimigos. Então, vocês vejam que, até hoje, muitos de nós focamos a nossa atenção, a nossa preocupação, muitos, unicamente nesses 3 pontos, e que ele coloca que era uma fase que a humanidade estava na infância. Então, no mundo de expiações e provas, nós encontraremos ainda muitos companheiros de jornada que ainda permanecem nessa fase de infância, né? Aí Kardec continua, mas Deus lhe deu também, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar. Graças a Deus, né? Nós sempre temos esse desejo de melhorar. Então, isso vai engendrar, logicamente, vai fomentar a aspiração pelo melhor e nos impelindo a pesquisar meios de melhorarmos a nossa situação. Então, nós vamos ver, Kardec também destaca que, graças a essas pesquisas, ao desenvolvimento da nossa inteligência, o que acontece consequentemente? Nossa moral vai se depurando. Agora, nós não podemos deixar de destacar alguns itens muito importantes que Kardec nos apresenta. Ele diz assim, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Então, vai chegar um momento que nós nos sentiremos saturados, né, de tanto supérfluo e constataremos que há um vazio em nós e buscaremos as necessidades do espírito. Todos nós atingiremos esse limite, muitos de nós já atingimos esse limite e estamos aqui buscando as necessidades do espírito. Então, aí Kardec coloca que após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, nós chegaremos à civilização quando nós estivermos em busca não apenas das necessidades do corpo, mas também das necessidades do espírito. Então, ele coloca que assim nós vamos passando gradualmente da barbárie à civilização material
e desta a civilização moral. Quer dizer, ele coloca 2 patamares. Primeiro, nós transitamos pela civilização material. Nós chegaremos numa fase em que nós alcançaremos a civilização moral. No item 5, Kardec ensina-nos ao saber pedir. Saber pedir. Então, segundo ele coloca, segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: saber pedir. Nós temos que, para saber pedir, nós, quando já atingimos esse patamar das necessidades do espírito, quando já atingimos essa compreensão de buscarmos as necessidades de nos enriquecermos espiritualmente. Então, aí, o nosso pedir focará o quê? Pedir a luz. Não estaremos tão apegados, tão arraigados a só centralizar, a focar os nossos pedidos nas realizações materiais. Então, quando nós chegarmos nessa fase do saber pedir, pediremos a luz. A luz que deve clarear o nosso caminho. Pedir a força para nós resistirmos ao mal. Pedir a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-nos. Pedir bons conselhos, e jamais nos serão recusados. Pedir para conseguirmos bater a porta, e ela se abrirá. Quer dizer, aplicabilidade, né, dos ensinamentos. E aí, no capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, na eficácia da prece, nós encontraremos também Kardec fazendo a mesma colocação, né, da seguinte maneira, que temos que aprender a pedir o quê? Conforme ele colocou anteriormente no capítulo 25, a coragem, a paciência, a resignação, os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que nos serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que que nos restará o mérito da atenção. Como pedir? Como devemos pedir? Aí Kardec nos diz, mas precisamos pedir com sinceridade, com fé, com fervor e confiança, com unção. Apresentai-vos com humildade, diz Kardec, e não com arrogância, a humildade no ato de pedir. Agora, quais são as consequências do desconhecimento dessas informações, desses ensinamentos? Será que pediremos com acerto? E aí Kardec diz, se não sabemos pedir, sem o quê? Seremos o quê? Abandonados às nossas próprias forças e as próprias quedas que sofreremos constituirão a punição do nosso orgulho. Então, queridos amigos, esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Que o Senhor Jesus, a Senhora Maria de Nazaré, a egrégora da Casa Abel Sebastião de Almeida, possam abençoar-nos, envolver-nos, permitindo que nesse Natal melhor sintamos a harmonia, a luminosidade, a vibração que o nosso planeta será envolvido e que essa vibração, essa energia possamos manter conosco ao longo do próximo ano, o ano de 2022. Que Deus nos abençoe, que Deus possa iluminar-nos cada vez mais, permitindo que possamos caminhar, sentindo-nos como espíritos, vivendo como espíritos, e assim, conforme a resposta dada a Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos, além de concorrermos para o nosso progresso, estaremos contribuindo com Deus, nosso Pai, com o Senhor Jesus, com os bondosos espíritos responsáveis pela nossa casa planetária, na evolução de todos nós e na transição da nossa casa planetária de expiações e provas para o mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe. Um beijo em cada coração e um Feliz Natal
para todos nós.